Olá, eu sou Kelvin, estamos aqui em mais um vídeo de resenhas do nosso já tradicional canal aqui no Progland. Mas a gente falar qual álbum a gente vai resenhar hoje, qual vai ser o tema do vídeo de hoje, qual resenha a gente vai fazer. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal aí no YouTube, ativarem o sininho para receber todas as notificações e ficarem antenados aí também nos vídeos que a gente já postou. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, também vá lá na nossa aba de vídeos no nosso canal para ver os vídeos anteriores que a gente já postou. O que a gente vai falar hoje é o The Quest. O álbum que a gente vai resenhar hoje é o The Quest, novo disco do Yes, o 22º álbum de estúdio da carreira da banda, que saiu agora no começo de outubro, no dia 1º, salvo engano. O Yes é uma banda que dispensa quaisquer tipo de apresentações, e não adianta a gente falar um dos maiores nomes da história da música, do rock progressivo. O grupo que está em atividade desde 1968, já passou por diversas formações, por diversas fases. Esse novo álbum é o primeiro álbum do grupo lançado depois da morte do baixista e fundador Chris Squire em 2015. O grupo teve a ideia ainda de continuar, mesmo sem a morte do seu principal líder, e até então o baixista havia participado em todos os discos do grupo. Desde 2015, a morte do Square, o Yes se dedicou a lançar álbuns ao vivo, documentando basicamente as turnês temáticas deles, geralmente tocando trechos ou álbuns inteiros. Em 2016 saíram 3 discos ao vivo: o disco Live Across America de 2016, Yes 50 Live, essa gravada na turnê de 50 anos da banda em 2018, e no final de 2020, The Royal Affair Tour, a turnê que eles fizeram em 2019. E esse novo álbum é o primeiro disco de inéditas do grupo em 7 anos, desde Heaven and Earth de 2014. O segundo já com essa atual configuração. Desde então, o Billy Sherwood, que já havia passado pelo grupo no final dos anos 90 como o segundo guitarrista e backing vocal, assumiu as funções de Square. Fora isso, a banda permaneceu a mesma, com o vocalista John Davison, o tecladista Geoff Downes, o baterista Alan White e o próprio Steve Howe, esse presente constante da banda ininterruptamente desde 1995, mas participou dos discos clássicos do grupo nos anos 70. Pra ser bem sincero, esse disco realmente fez jus ao que eu já esperava dele. Eu não esperava muita coisa, e assim, quando eu terminei a audição, eu continuei com essa mesma sensação. Acho que é um disco que não fede nem cheira na discografia. Eu vou ser bem sincero, acho que o Yes era uma das bandas que já passou do prazo de validade. Acho que eles deveriam ter encerrado as suas atividades depois da morte do Squire em 2015. Acho que não tenho absolutamente nada contra o Steve Howe tocar lá as músicas, tocar os discos lá clássicos da banda dos anos 70. Inclusive, eles estão com uma turnê planejada para o ano que vem para tocar o Relayer. Enfim, nada contra, mas eu acho um pouco de desrespeito com a história da banda você manter um grupo em atividade sem nenhum membro da formação original, que é o que The Quest é. Nenhum dos 5 integrantes tocaram no primeiro disco do grupo Yes de 1969. É bizarro pensar isso, mas é verdade. E acho um pouco de desrespeito, e acho também um pouco de desrespeito para o grupo como um todo. A banda se manter, o Yes se manter sem atividade, sem Chris Squire, sem Rick Wakeman, sem principalmente John Anderson, é quase que como um grupo fantasma. Acho que o Steve Howe poderia tocar as músicas lá com The Yes featuring Steve Howe, ou outros nomes, The Yes Project, enfim. O disco também não me empolgou muito. O último disco deles, de 2014, eu já tinha achado bem fraquinho, para ser bem sincero, e esse novo disco, idem. Eu até tive uma
uma surpresa, digamos assim, porque eu achei o Yes também um pouco muito acústico, sabe? Muitas músicas com muitos violões, e eu não tenho nada contra sons de bandas prog mais voltados ao acústico, mas sei lá, ficou uma sensação de déjà vu, uma coisa muito repetente, sabe? Principalmente na parte final do disco, sei lá, eu acho que as últimas 5, 6 músicas pareciam, sei lá, músicas repetidas, parecia, sei lá, um AC/DC meio sonolento. O álbum já abre com a faixa The Ice Bridge, uma música lá de 7 minutos e meio de duração. Essa pra mim é a melhor música do disco, já abre o disco muito bem, lá já com os toques lá nos sintetizadores. Eu antes já tinha feito um vídeo aqui pro canal na época da Prog Week. O cachorro tá latindo. Enfim, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal na época da Prog Week, que quando eu anunciei que eu já estava planejando esse novo disco, que eu já tinha ouvido uma prévia dessa música, que já tinha saído como single anteriormente e não tinha curtido muito, mas o disco me soou tão sonolento, tão pouco inspirado e tão chato, digamos assim, que até essa música que eu não tinha curtido cresceu muito dentro do álbum. Inclusive, destaco bastante a atuação do Geoff Downes, o próprio tecladista nela, as linhas de baixo lá do Billy Sherwood, que fez um trabalho competente, substituindo o Square. Não tem nem comparação, obviamente, mas dentro das limitações sobressaiu. Também destaco o próprio trabalho de guitarras do Howe. Essa música me lembrou muito a época do drama, o trabalho da banda naquela vibe meio drama, que seria uma música que poderia ser facilmente gravada pelo grupo naquele disco e que poderia figurar, quem sabe, em algum clássico de um show da banda. Enfim, depois dessa música vem a faixa Dare to Know, essa segunda música do disco, escrita pelo Steve Howe, foi lançada também como single. Essa música tem uma orientação musical bem mais pop, mais radiofônica, que a gente já percebe assim de cara. Destaco nessa música muito, essa música tem uma participação orquestral, uma participação até bem aparente na construção da música. Acho que ficou parecendo uma música pop orquestrada muito bem bacana, mas com um certo... Tá foda. Claro. Destaco também nessa música muito das harmonias vocais entre o próprio John Davidson e o próprio Billy Sherwood com Steve Howe, que fazem lá as harmonias, tentando emular as harmonias clássicas de vocais dos discos da banda. Destaco também muito da participação orquestral também nessa música. Essa música poderia muito bem se encaixar no álbum Magnification de 2001, que é um disco que a banda usou orquestra. A música vem a faixa Minus the Man, essa terceira música do disco. Essa é uma música um pouco mais climática, assim, com grandes destaques assim para os teclados. Ela uma música, primeira composição do próprio Billy Sherwood para o álbum. Essa música eu achei ela um pouco mais interessante também. Gostei bastante do trabalho dos teclados, fazendo uma coisa bem mais orquestrada, uma balada, mas não uma baladona óbvia, uma coisa mais épica assim. Gostei muito também do próprio trabalho de guitarra do Howe nessa música. Ele usou mais guitarra, linhas de guitarra mais simples, mas que casaram muito bem com o clima meio que soturno dessa música. Depois vem a faixa Live Well Alone, essa é uma música de 8 minutos de duração, dividida em 3 partes lá, mas que, verdade seja dita, essa música me lembrou bastante. Se eu já tinha feito um paralelo com o Magnification antes em Dare to Know, essa também me remeteu bastante a esse mesmo disco, a faixa In the Presence of, inclusive, o épico lá do Magnification. A construção das duas músicas é muito parecida. Destaco também muito dessa música a interpretação vocal do John Davidson, que fez até um trabalho decente, né? Faixa The Western Edge. Essa é uma música muito similar à própria faixa Minus the Man, mas com uma participação um pouco mais rítmica, digamos assim, com maior variação de tempo, percebi nessa música. Também destaco muito
Nessa música, o que me chamou muita atenção foi os efeitos também de teclado, som emulando sons de uma flauta, uma coisa mais world music, meio percussiva também, que soou bem ok, mas ficou uma certa sensação de cansaço, uma sensação de porra, já ouvi isso. Depois disso vem a faixa Future Memories. Essa música, essa é uma das primeiras partes assumidamente acústicas do álbum. Essa música no geral não me agradou muito, achei ela um pouco arrastada, achei um pouco longa demais também, achei um pouco repetitiva. Pra mim, no frigir dos ovos, acabou soando muito como uma Wondrous Story, só que sem carisma. Lembrando que, sei lá, ficou parecendo que a banda já tava tentando emular trabalhos anteriores acústicos mais orientados para isso, mas que passou longe das faixas acústicas mais memoráveis da carreira. E agora, o primeiro disco, na verdade, se encerra com Music to My Ears e a Living Island. Pra ser bem sincero, eu achei essas duas músicas muito parecidas. Não consigo nem, sei lá, citar muitas coisas que distinguem elas em si, sabe? Eu achei um trabalho musical muito parecido com a das outras músicas, presenças vocais muito parecidas, muito repetitivas. Os vocais do próprio John Davidson junto com lá o Billy Sherwood, idem, sabe? Os trabalhos de guitarra do Howe até que são criativos, você percebe que ele tá tentando pelo menos fazer alguns solos bacanas, mas que nada chama atenção, nada faz com que a faixa seja, sei lá, que essas duas músicas sejam dignas de algum diferencial em si. E pra ser bem sincero, essa parte final do disco foi o que mais pesou pra esse julgamento de eu achar tudo muito repetido, tudo muito sem graça, muito pouco empolgado. O disco se encerra com 3 músicas no seu segundo disco, que soa mais como um EP: Sister's Sleeping Soul e Mystery Tour e Damaged World. Essas músicas têm uma orientação muito mais acústica, inclusive nas outras músicas, nessas músicas a gente percebe até o Alan White usando uma baqueta vassoura, que é a baqueta muito usada por bateristas em trabalhos acústicos, e a banda também tocando mais acusticamente, canções mais orientadas para o trabalho no piano, o violão, os violões, o bandolim lá do Steve Howe praticamente domina essa parte final do disco. Essas músicas eu também achei muito parecidas, similarmente, com exceção de um pouco de Damaged World e Sister's Sleeping, que eu achei... Caiu aqui. Pelo visto, nem a iluminação do quarto tá querendo que eu gravasse uma resenha desse álbum. Mas enfim. Voltando. Com exceção da faixa Sister's Sleeping Soul, que eu achei que tinha um solo de teclado bem interessante ali. Essas 3 músicas dessa parte final do álbum também me soaram muito parecidas. Nada com que fizesse com que... com que eu conseguisse até mesmo distinguir elementos diferentes dessas 3 músicas. Enfim, não consigo mesmo. E é isso, eu fiz a resenha aqui no máximo que eu pude do álbum do The Quest. Pra mim, um dos lançamentos mais fracos, um dos piores lançamentos desse ano do rock progressivo no geral. Chega a ser um pouco triste ver o que o Yes se tornou, ver que o Yes tá lançando um álbum como esse, e que provavelmente deve ser o último sob esse novo nome, sobre essa nova formação, sabe? Eu acho que, além de tudo, das questões da formação, acho que ainda entregar um trabalho tão pouco empolgado, tão repetitivo, tão musicalmente dormente como esse é um ultraje para nós fãs, nós verdadeiros fãs. E é isso, eu não tenho nem mais o que dizer. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do disco, o que vocês acharam das faixas. Até mais, tchau, tchau.